Olá, seja bem-vindo à sala de oficina Anglo. Eu sou o Thiago Santiroco e sou assessor pedagógico do sistema e estarei com vocês hoje para falar sobre os nossos materiais. A participação de vocês é muito importante. A qualquer momento, ao longo da apresentação, vocês poderão conversar com os consultores Anglo, disponíveis nesta sala, clicando no ícone Perguntas, na caixinha aqui do lado. O contato também poderá ser feito via chat privado depois da palestra, para que vocês possam curtir todo o conteúdo apresentado sem interrupções. Eles também assistirão à oficina e estarão à disposição para maiores informações e esclarecimento de todas as suas dúvidas. Não deixe de enviar as suas perguntas. Todas serão respondidas pelos nossos consultores Anglo. Se por acaso a nossa conexão cair, não se preocupe. Em instantes retornaremos normalmente sem que você precise sair e voltar à sala. E agora eu queria conversar com vocês uma parte muito importante. O Anglo mudou a forma de entrega dos nossos materiais para 2021. É uma novidade, hein? Nós temos mais de uma forma a partir de agora. Apresentamos 3 tipos. O primeiro, que todo mundo já conhece, que é a entrega do material digital junto ao físico. A segunda, que é novidade, totalmente digital, para escolas que tenham essa questão desse engajamento digital maior. Então, não tem a entrega do material físico. E a terceira opção, que eu sinceramente acho sensacional, que é a entrega do material digital junto com o Chromebook. Cada aluno vai receber o seu Chromebook para acessar todo o conteúdo do Anglo dentro do nosso Chromebook. Além disso, por que nós chamamos de solução educacional Anglo? Porque, como eu comentei agora, nós não estamos preocupados apenas na venda do material físico. Nós somos preocupados em todo o ambiente da nossa escola. Nós estamos preocupados com alunos, com professores, coordenadores, com as famílias. E, além disso, estamos preocupados com o marketing, com o desempenho pedagógico de vocês, como vocês vão perceber na nossa conversa hoje. Além disso, nós temos a grande preocupação do nosso material digital estar muito alinhado com o material físico. E, para isso, nós contamos com a nossa plataforma Plural, uma das maiores plataformas digitais educacionais do país, figurando lá nos primeiros lugares. E ela é totalmente moldada para o nosso material, ou seja, o nosso material físico conversa muito bem com o nosso material digital. E algumas informações importantes para que vocês possam perceber a dimensão do Anglo. Hoje nós contamos com mais de 800 escolas parceiras e mais de 300 mil alunos. Se você, futuro parceiro, está procurando uma escola, procurando um sistema que alia a tradição com inovação, esse lugar é o Anglo. Pode passar, por favor? Então, como eu conversei da tradição, eu gosto sempre de dizer que o Anglo ele tem tradição, mas ele não é tradicional, porque nós sempre inovamos na medida do possível. E nós, esse ano, estamos fazendo 70 anos de Anglo. Nós somos os precursores do sistema apostilado. Aqui, o aluno aprende. Aqui nós temos o nosso foco. Aula dada é aula estudada, com a nossa metodologia única, sempre a gente voltado para o protagonismo do nosso aluno. Por favor. Agora eu vou conversar com vocês sobre a nossa mandala Anglo. Então aqui são todos os nossos diferenciais que nós temos no sistema e que nós vamos oferecer para você, futuro parceiro, para facilitar tanto a vida do professor como do coordenador e na escola no geral. Então aqui nós começamos com a nossa plataforma Plural. E como eu comentei, tudo que nós temos no material físico, nós temos no nosso material digital. Então, futuro parceiro, tudo que você precisa no físico, você encontra no nosso Plural. E, além disso, nós temos um grande diferencial. Se você baixar o aplicativo no celular ou no tablet, o professor e o aluno podem acessar as apostilas de forma offline. Isso mesmo, você não vai precisar de internet para acessar. E aí vai acabar com aquela desculpa do aluno: olha, eu esqueci a apostila na casa da minha tia. Não tem problema, pega o celular que a sua apostila está na palma da sua mão. Além disso, dentro do Plural, nós temos o Plural Maestro, que é onde o professor consegue dar toda a sua cara para o sistema, para o seu material. Ali, ele consegue trabalhar toda a parte autoral, consegue utilizar o nosso banco de questões, sendo que o nosso banco de questões, nós temos hoje mais de 150 mil questões de vestibulares, de Enem, que vai desde o ensino infantil até o pré-vestibular. Além disso, nós temos os vídeos TIG, TAG e TWIG.
Eles são vídeos de ciências e de geografia, são mais de 1.500 vídeos. E eu chamo a atenção pelo seguinte fato. Por que é tão importante esses vídeos? Eles representam o que acontece no nosso dia a dia. Então, o vídeo que o aluno viu ali no plural, no TIG-TAG e no TWIG, ele já viu na realidade, ele já presenciou aquele fato. E quando ele presenciou, aquilo tem um maior significado para ele. Quando tem maior significado, gera uma identidade, gerando uma identidade, aumenta o engajamento do aluno naquela aula. Por isso que é tão importante esses vídeos. Vale a pena a utilização deles. Além disso, nós temos hoje uma parceria com o Hangouts, que é uma plataforma para que o professor possa lecionar as aulas de forma ao vivo e gravada, síncronas e assíncronas. E o mais interessante, o professor pode interagir com o aluno dentro desse Hangouts. Aqui ele consegue pedir a ajuda do aluno, pode apresentar um vídeo, apresentar um link. E aí muitas escolas, vocês escolas parceiras vão perceber que o Anglo se preocupa muito com a opinião de vocês. E muitas escolas estavam falando que, ainda assim, mesmo com Hangouts, eles precisavam de algo a mais. Então o Anglo, junto a Somos, procurou o Jamboard, que é uma lousa digital. E essa lousa digital, ela pode ser utilizada tanto pelo professor para passar um link, para passar um vídeo, uma imagem, como compartilhar o link com o aluno e o aluno realizar atividade dentro dessa lousa digital. Esse é mais um recurso que o Anglo trouxe para o parceiro, para que as escolas parceiras tenham mais uma ferramenta para incrementar sua aula online. Além disso tudo que eu estou conversando com vocês, futuros parceiros, nós temos o Matfic. O Matfic ele já está incluso de forma gratuita dentro do nosso sistema. Ela é um material que está acompanhando do 1º ao 5º ano. E é uma plataforma gamificada de matemática. Nós fizemos uma parceria, é uma empresa israelense. E eu gosto muito dessa plataforma. As escolas, os alunos, os professores têm adorado esse material. Tá? Por quê? Aqui é o brincar com intencionalidade. Aqui o aluno aprende brincando, mas ele brinca com intenção. Então, a hora que ele vê, ele já aprendeu o conteúdo de matemática, só que de uma forma muito mais leve e de uma forma muito mais tranquila. Então, como eu comentei novamente, o engajamento dele aumenta, aumentando o engajamento, ele tem um melhor desempenho e o processo ali da matemática vai ser feito de uma forma muito mais prazerosa, tá? Além disso, nós temos a nossa tutoria online. Para os alunos dos anos finais e do ensino médio, nós contamos com alguns exercícios dentro do plural que o aluno ele pode tirar dúvida com os nossos tutores online. E aí você me pergunta, Thiago, mas quando que pode fazer isso? De segunda a segunda, inclusive de domingos e feriados. Então aqui o aluno ele pode tirar dúvidas das questões e visualizar as dúvidas dos amigos deles. Então muitas vezes ele está com uma dúvida que o amigo já teve. Então o que acontece? Ele pode tirar essa dúvida diretamente pelo plural. Ele não precisa perguntar, esperar o tempo do tutor responder. Ele vai e já olha ali a questão. Agora, Tiago, não tem a questão que eu estou com dúvida. Não tem problema. Você vai e faz a pergunta e os tutores vão responder para você. Lembrando, ele vai te ajudar no caminho, mas ele não vai te dar a resposta, porque aqui o aluno constrói o seu aprendizado. Ele precisa ir atrás. Então, nós não deixamos tudo aberto. Ele tem autonomia do estudo. Ele é o processo de aprendizagem. Ele é o protagonismo. É o protagonista da aprendizagem dele, tá bom? Além disso, nós temos uma exclusividade no mercado, isso não tem lugar nenhum, que é o Fale com o Autor. É uma porta totalmente aberta entre professores e coordenadores com o autor do material. Então aqui, futuro parceiro, vocês podem tirar todas as dúvidas do nosso material, perguntar o porquê que está utilizando aquela formato, por que aquela sequência pedagógica, pode dar sugestões, críticas, elogios, e nossos autores sempre respondem as perguntas que vocês trazem, tá? Porque você é muito importante para a construção do nosso material. Nós ouvimos muito o que vocês têm a dizer para que nós possamos melhorar o nosso formato, porque o sucesso de vocês é o nosso sucesso. Além disso tudo que o pro-aluno faz, tudo que o professor faz dentro do plural geram relatórios. E o mais interessante, eles não são relatórios apenas para a coordenação e para os alunos. Professores e responsáveis também têm acesso aos nossos relatórios. Então, nós temos relatórios para professor,
relatórios para aluno, relatórios para responsáveis e relatório para os professores também. Então, aqui, tudo que o aluno faz na plataforma gera relatório. Para quê? Para que nós possamos entender o desenvolvimento do nosso aluno, entender como ele está se desenvolvendo. E nos nossos relatórios, nós temos alguns simulados que são corrigidos pela TRI, que é a Teoria da Resposta ao Item. Qual é esse simulado? O nosso simulado Enem, que é realizado lá no ensino médio para o terceiro médio. Então, por que é tão interessante a correção por TRI? Porque o Enem, ele é corrigido pela TRI. Então, o aluno tirando essa nota no nosso simulado, que a correção é a mesma do Enem, vai preparar ele muito melhor para esse vestibular. E com isso, a nota que ele tira no simulado Enem é muito próximo do que ele vai tirar lá na frente no Enem. Então, aqui ele consegue entender quais são as potencialidades, as fragilidades que ele precisa melhorar. Além disso tudo, dessa imensidão de informações que eu estou passando para vocês, nós temos o Matriculando. Então aqui, lembra que eu comentei que nós queremos ser um parceiro para vocês em todos os momentos? Um parceiro integral? O Matriculando mostra isso. Hoje nós temos mais de 100 peças de marketing, que vão desde banners, links, vídeos de momentos, comemorações especiais, como Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia dos Professores. Auxiliamos na questão da rematrícula, que nós sabemos um ponto tão importante nesse momento. E, além disso, ainda temos algumas oficinas para os professores. Partindo dessa informação de oficina para professores, nós temos o Profs. No Profs, temos diversos cursos para aperfeiçoamento dos nossos professores. Então, aqui, nós não estamos preocupados só com a aula-aula. O nosso backstage, o pré-aula, nós também temos essa preocupação, porque a partir do momento que você, futuro parceiro, entrar no Sistema Anglo, vocês não estão mais sozinhos. Vocês podem contar conosco para tudo. Tudo bem? Vamos partir para o próximo. Tudo isso que eu falei são benefícios do sistema. E eu gosto sempre de tocar no assunto dos nossos autores. Dentro do nosso sistema, todos os autores são contratados. Tiago, mas o que isso significa? Significa que os nossos materiais podem ser trabalhados de forma espiralada. Com isso, os autores eles constroem o material, as apostilas, juntos. Então, aqui, o nosso conteúdo não é apenas pelo conteúdo. O conteúdo de geografia tem relação com o conteúdo de matemática, que tem relação com o conteúdo de história. Então, isso traz para o aluno significado. E, como eu comentei, o Anglo sempre foi inovador. Nós já trabalhamos no nosso material espiralado há muitos anos. E o que a BNCC pede hoje? Que seja trabalhado de forma espiralada. Então, os nossos parceiros não sentiram essa transição, porque nós sempre trabalhamos dessa forma. Então, esse é um ponto muito importante dos nossos autores serem contratados, porque o nosso material consegue ser trabalhado de forma espiralada e o nosso conteúdo tem significado para o nosso aluno. Vamos partir para o próximo slide? Então, nós temos hoje 5 pilares Anglo. Esses pilares mostram nossa metodologia. E nós temos ali 3 principais responsáveis por esse material, por sucesso do nosso sistema, que é o material escrito e digital, pode passar, que é o autor. Nós temos uma aula bem preparada, que é o nosso professor. Uma aula bem dada, que também é o nosso professor. Então, nós temos o autor realizando toda a parte do material físico e digital, o professor preparando e dando uma boa aula, e aí nós entramos no protagonista do sistema, que é o nosso aluno, onde ele tem que ter uma aula bem assistida e uma aula bem estudada. E sempre lembrando, aula dada, aula estudada, e de preferência hoje. O que nós aprendemos hoje, nós estudamos hoje. Tudo bem? Vamos partir para o próximo. Como eu comentei, o nosso material ele é trabalhado de forma espiralada. Então, o que isso significa na prática, né? Além dos conteúdos terem relação um com o outro? Nós estamos muito preocupados com a transição de segmentos. Então, o aluno, quando ele passa do ensino infantil para o fundamental nos iniciais, finais e para o médio, nós preocupamos muito que essa transição seja feita de uma forma tênue. Que ele não sinta essa transposição de um ano para o outro, de um segmento para o outro. Vocês, mais do que eu, sabem o quão difícil é a transição do 5º para o 6º ano. Muitos lugares, o aluno tem 2, 3 professores, e quando ele chega para o 6º, ele tem 8, 9. E nós sabemos o quão dificultoso isso é, o quão trabalhoso, o quão traumático para o nosso aluno é. Então, o nosso material é pensado para que isso não aconteça, para que essa transição seja feita de uma forma tênue, para que o nosso aluno tenha uma transição muito tranquila,
muito calma por esses setores. Próximo. Caderno do professor. Eu acho que aqui eu sou apaixonado por esse material. Ele muitas vezes facilita, muitas vezes não, sempre ele vai facilitar a vida do professor. Ele é um facilitador. Aqui com o nosso material do caderno do professor, nós tiramos toda a parte burocrática da sua aula, professor. Aqui você vai ter diversas informações dos autores para facilitar a forma com que você vai realizar sua aula. Então tem dicas de estratégias, abordagem socioemocional e principalmente, aqui é o primeiro canal de contato do autor com o nosso professor. É aqui que você vai entender a sequência metodológica, o porquê que o autor trabalhou aquela habilidade, aquela competência na aula X e não na aula Y. E, além de tudo isso, nós trazemos diversas ferramentas que vocês podem utilizar na sua aula para aperfeiçoar a aula de vocês, professor. Só um ponto importante. O caderno do professor, ele é uma ferramenta para auxiliar, mas o dono da aula continua sendo vocês. Vocês vão auxiliar essa aula, vocês são os donos. Então, aqui nós trazemos sugestões e ferramentas, como, por exemplo, estratégias de aulas. Então, nós trabalhamos quais são as habilidades que vão ser trabalhadas naquela aula, qual é o conteúdo do caderno, justamente para que você, parceiro, para que você, futuro parceiro, possa ter o entendimento do que vai ser trabalhado e poder fazer um planejamento daquilo. Então, olha, nessa aula de diversidade, eu vou trabalhar o conteúdo X. Por quê? Porque eu já sei o que vai ser trabalhado. Então, aqui, nada é surpresa. Tudo vocês vão ter na palma da mão de vocês. Além disso tudo, nós temos as definições das abordagens socioemocionais, a definição do nosso aluno, como aquele perfil de aluno se comporta, como esperar o comportamento desse nosso aluno. Trabalhamos a questão da avaliação, então o autor sempre sugere um tipo de avaliação, como trabalhar essa avaliação, como implementar essa avaliação, e além disso, ele ainda traz as noções básicas, que eu gosto de dizer que é quase uma avaliação diagnóstica. Aqui, você, professor, você pode entender, falar, olha, as noções básicas eu vou utilizar para entender se todos os conteúdos que eu trabalhei foram compreendidos pelo meu aluno, para que depois isso não seja uma bola de neve, né? Então, o caderno do professor, ele vem para trabalhar e para facilitar todo o processo para você, professor. Mas nós não queremos tirar o seu protagonismo na aula junto ao nosso aluno. Isso é uma ferramenta para você, tudo bem? Vamos partir para o próximo. Falando em facilidades, nós não podemos deixar de falar do nosso calendário, que ele é um grande organizador. Então, aqui no nosso calendário, nós temos questões muito importantes. Nós temos as datas dos simulados e das provas que não podem ser mudadas. Por quê? Porque o ângulo é a nível nacional. Então, se uma escola faz antes ou faz depois, aquele gabarito, aquela resposta já foi vazada. Então, nós trabalhamos sempre com datas fixas para que o nosso simulado tenha uma resposta fidedigna, para que aqueles desenvolvimentos, aquela questão que nós passamos para vocês, parceiros, tenham um real significado. Outro ponto importante, vocês podem perceber aqui no nosso calendário que nós colocamos sugestões de início de caderno, dos feriados e o RAA. O que é esse RAA? São momentos de replanejamento, onde o professor pode trabalhar um projeto, por exemplo, aplicar uma prova naquela data, sem prejudicar o calendário. Então, o ângulo está muito preocupado com essa questão de que nós não vamos engessar o nosso parceiro. Nós não queremos que vocês entendam que tudo que a gente coloca está escrito na pedra. Não. Vocês têm total liberdade para fazer adaptações nos calendários. Então, aqui, por exemplo, eu estou dando uma RAA lá no dia 29 de abril, mas, poxa, aqui é um feriado municipal. Não tem problema. Eu jogo a RAA para o dia de cima. E vocês têm total liberdade para isso. Outro ponto importante. A gente sempre ouve, poxa, mas tem muito feriado de sexta-feira. Então, o professor que dá aula de sexta-feira vai ter menos tempo para trabalhar o conteúdo. Não. Nós também estivemos preocupados com isso. E aqui, todos os dias da semana tem o mesmo número de dias letivos. Então, nós nos preocupamos para que isso não tivesse um problema de professor que trabalha só de quarta, por exemplo. Todos os dias da semana tem o mesmo número de aulas. Então, isso vocês podem ficar despreocupados, tá bom, futuros parceiros? Próximo. Educação infantil. Então, aqui eu vou conversar com vocês sobre os nossos recursos e como nós pensamos a nossa educação infantil. Tá? Nós sabemos que esse é um momento muito importante na aprendizagem e na alfabetização dos nossos alunos, tudo bem? Próximo.
Então, a educação infantil, como ela foi pensada? Primeiro, todo o nosso material está de acordo e totalmente alinhado com a BNCC. Nós temos dois eixos norteadores principais, que são as interações e as brincadeiras. Aqui, o aluno ele é o centro do processo. Nós sabemos que, nesse momento, é onde o aluno vai ter um desenvolvimento do repertório motor, do repertório cognitivo, e tudo isso baseado na aprendizagem ativa. Aqui o aluno vai ter o desenvolvimento motor participando, ele é o protagonista do processo. Aqui ele vai sempre ser o principal, ele vai estar sempre desenvolvendo as atividades, ele nunca vai ser só um ser passivo. E isso é muito interessante porque quanto mais relações, mais repertório, mais estímulo, maior é o repertório, maior é o desenvolvimento daquele aluno. Aqui no ensino infantil, nós iniciamos a alfabetização e letramento, porém ele não é finalizado na educação infantil, e eu vou explicar para vocês um pouco melhor lá no segundo ano. O nosso material ele é todo pautado nos 5 campos de experiências que nós temos aqui abaixo. E o nosso caderno do professor, junto com o nosso material, tem diversas oficinas para que cada campo de experiência seja trabalhado de forma adequada. Então, como eu comentei, o caderno do professor vem para facilitar para você, professor. Ele tira toda essa parte burocrática. Tudo bem? Vamos lá? Eu adoro a Turma do Luan. A Turma do Luan é um material sensacional. Ele tem uma questão muito importante da abordagem socioemocional. A Turma do Luan, ele é muito mais do que apenas fantoches. Eles são personagens que têm características, que têm funções, famílias diferentes. Por quê? Para mostrar que todos somos diferentes. Porém, eles não brigam. Para mostrar de novo que o aluno pode ser diferente, porém nós temos que respeitar as individualidades de cada um. Ponto importante que eu gosto de citar, nós temos o Edgar, esse aluno ao centro da imagem, que ele é cadeirante. E eu vou citar rapidamente um exemplo da apostila que eu gosto muito. A turma do Luan vai jogar futebol. E eles, aí todo mundo pensa, poxa, vai jogar futebol, o Edgar é cadeirante, ele não joga. Pelo contrário, a turma do Luan arruma uma estratégia. Ele vai ser ou o técnico ou o juiz do jogo. Com isso, ele tem a inclusão de todos. E é isso que é o importante da turma do Luan. Ele trabalha a inclusão, a parte socioemocional do nosso aluno, que nós sabemos, como eu comentei anteriormente, o quão importante é a questão da maturidade, do desenvolvimento das habilidades motoras e cognitivas nessa faixa etária. Então, aqui, a abordagem socioemocional tem uma função muito importante. Vamos lá? Como funciona a composição do material do infantil? Então, o caderno do aluno. O aluno recebe 4 cadernos, um por bimestre. Mas, Tiago, minha escola é trimestral. Não tem problema. A entrega a ângulo é bimestral. Porém, vocês podem utilizar o caderno trimestralmente. Fica 1,5 por trimestre, tudo bem? Recebemos um CD e o caderno da família. Tiago, aqui na escola nós não usamos mais CDs, nós não temos leitores de CD. Não tem problema. Dentro do nosso portal, nós temos todos os áudios do CD no formato digital para que você também possa utilizar. E o caderno da família. Como eu comentei, nós não estamos preocupados apenas com o que acontece dentro da escola. Nós estamos preocupados também com a família. Então, o caderno da família vem para isso, para mostrar questões importantes da faixa etária, como lidar com esse aluno, o que esperar desse nosso aluno. Então, tudo isso para ajudar a família. Nós temos livros de histórias infantis, coleção Ferinha para infantil 1 e infantil 2, coleção Hora da História para infantil 3 e infantil 4. Ponto importante, nós temos aqui histórias que são de senso comum. O que isso significa? São histórias de Chapeuzinho Vermelho, Três Porquinhos, mas elas são recontadas para o nosso material. Por que elas são recontadas? Para que tenham significado, para que aquilo gere uma identidade no nosso aluno. E aí, como eu comentei anteriormente, quando gera identidade, o que acontece? O aluno tem um engajamento maior e um desenvolvimento melhor, porque ele já viu aquilo não é longe do que ele viu, não está tão distante, tá? E o que o professor recebe? Ele recebe 4 cadernos, um por bimestre ou 1,5 por trimestre, não tem problema. E além do caderno do professor, ele recebe o caderno do aluno para fazer o acompanhamento. E além disso tudo, o aluno também recebe o conjunto de letras móveis, que são feitas em EVA, justamente para que ele trabalhe com aquelas letras, para que ele tenha o contato com a letra, para que ele faça a construção das palavras junto com o seu professor. Próximo. Ensino fundamental, anos iniciais. Então, aqui, nós sempre sugerimos que lá nos anos iniciais e nos anos finais, o professor
inicia sua aula com a correção do dia anterior. Por quê? Justamente pela questão da transição, pela questão da espiralidade. Então, o autor sempre sugere para que nós possamos ter construção ali do conhecimento, para que aquele conteúdo não seja só pelo conteúdo. Então, nós sempre sugerimos que o dia comece com a correção do dia anterior. Próximo. Primeiro ano. Então, o material do primeiro ano, ele também está totalmente reformulado e alinhado à BNCC. Como ele funciona? O caderno do aluno, ele é bimestral e multidisciplinar. Então, são 4 durante o ano, 1 por bimestre. Ponto importante, de acordo com a BNCC, o nosso material, ele é sem divisão por componente curricular. Então, aqui, futuro parceiro, você não vai encontrar, isso é matemática, isso é português, isso é história, isso é alfabetização. Não. Eles são trabalhados de forma multidisciplinar, tá? O caderno do professor, ele também é bimestral e junto com o caderno do professor vai o caderno do aluno incluso. Um ponto importante para chamar atenção para vocês é o material do primeiro ano, ele é todo confeccionado em letra bastão e caixa alta. E aí vocês vão perguntar, por quê, Thiago? Isso tem uma relação muito grande com a neurociência. A neurociência fez diversos estudos e percebeu que quando nós construímos o material com letra bastão e caixa alta, a facilidade e a velocidade do desenvolvimento da aprendizagem, da alfabetização e do letramento é mais acelerada. Então, baseado na neurociência, nós trabalhamos o nosso material dessa forma para facilitar para os nossos alunos esse momento que nós sabemos que é tão complexo. Tudo bem? Próximo. Segundos e terceiros anos. Então, aqui, o nosso material também está sendo totalmente reformulado, ele já é. O terceiro ano é uma novidade para 2021, tá? Então, eles vão estar de acordo e alinhados com a BNCC. E aqui nós temos uma particularidade importante. Também foi uma sugestão dos parceiros que achavam o material muito pesado. Então, aqui nós dividimos o material bimestral. Então, eles recebem 8 cadernos por ano, sendo 2 por bimestre. Um português, história e geografia, e o outro de matemática e ciências. Com isso, o nosso aluno pode levar um ou outro caderno para a aula, diminuindo o peso que ele leva dentro da mochila. Tá? Então, nós sempre estamos preocupados com você, parceiro, com que você traga informações que nós possamos levar para o nosso material, porque o ângulo não é nada sem as escolas parceiras. E vocês têm uma função muito importante dentro do nosso sistema. Voltando aqui, o professor. O que ele recebe? Também o caderno do professor, com a mesma estrutura do caderno do aluno. Então, ele recebe os dois juntos. O nosso material, ele foi pensado para que seja finalizado a alfabetização e o letramento no final do segundo ano, tá? Tiago, mas eu sei que muitas escolas, a minha escola, por exemplo, os alunos lá no infantil já são alfabetizados. Perfeito. O nosso material também consegue realizar isso. Porém, vocês sabem muito bem da questão de que a alfabetização e letramento, ela depende de vários fatores externos, como, por exemplo, a maturação do aluno, a quantidade de estímulo que esse aluno recebe, tanto da família como até mesmo da escola. Então, nós respeitamos esse momento e o nosso material é para que ele seja finalizado ao final do segundo ano. Mas isso não quer dizer que o aluno não possa estar alfabetizado lá no Infantil 4, por exemplo. Tá? Isso é possível sim. E como eu comentei com essa questão da espiralidade, que nós estamos muito preocupados com a transição de um ano para o outro, de um segmento para o outro, lembra que eu comentei que lá no primeiro ano é tudo caixa alta e letra bastão? No segundo ano, até o primeiro semestre, continua assim. Porém, no segundo semestre já começa a intercalar caixa alta com caixa baixa. Por quê? Porque lá no terceiro ano só vai ter caixa alta em início de frase e nome próprio. Então, nós estamos trabalhando essa questão justamente para que o nosso aluno não tenha sentido essa transição de um ano para o outro. Nós trabalhamos sempre nesses mínimos detalhes, porque nós entendemos que esses mínimos detalhes fazem a diferença. Muitos vão perguntar, Thiago, mas e a questão da letra cursiva? Nós trabalhamos a letra cursiva, mas nós não a obrigamos antes do segundo ano. Por quê? Porque nós entendemos que a letra cursiva demanda uma coordenação motora fina muito grande, demanda a questão de lateralidade. E no momento, lá no primeiro ano, o aluno ainda não está pronto para isso. Vai ser uma questão muito mais punitiva do que prazerosa para o nosso aluno. Mas, Thiago, ele tem conhecimento? Ele tem contato? Tem contato. Mas não é obrigado, ele não se vê na obrigação de realizar a letra cursiva, justamente por isso. Porque nós entendemos que nessa faixa etária,
o aluno não tem uma coordenação motora tão desenvolvida para isso. E aí ele vai ficar desmotivado que ele não consegue, tá? Vamos partir para o quarto e quinto ano? Quarto e quinto ano. Aqui, o que nós temos de importante? Esse material, ele já está de acordo com a BNCC, mas ele vai sofrer uma adequação para 2021, tudo bem? Como funciona o nosso material? Ele também é bimestral, só que aqui ele é subdividido pelos componentes curriculares. Tiago, o que isso significa? Significa que do primeiro ao terceiro ano, o caderno do professor vem com todos os componentes curriculares em um só. Aqui não, cada componente curricular, para o professor, tem o seu caderno do professor. Então, professor de matemática recebe de matemática, de história, de geografia. O do aluno permanece igual, tá? O do aluno ele recebe um caderno por bimestre com todos os componentes curriculares. Outro ponto importante. Até o terceiro ano, história e geografia é um componente curricular único. Então, eles têm uma carga horária específica para história e geografia. A partir do quarto ano, não. História é o seu componente exclusivo e geografia também. Então, cada um tem uma carga horária única. Tudo bem? Por que isso? Porque, de novo, muitas escolas estavam nos relatando que o quê? Olha, lá no quarto e no quinto ano, nós já estamos colocando mais de um professor para que a transição para o sexto seja mais tranquila. Então, o que o sistema fez? Falou, opa, então eu vou dividir o caderno do professor por componente curricular para que cada professor receba o seu. Ah, Thiago, mas aqui na minha escola, o professor ainda é polivalente. Ele leciona todos os componentes curriculares. Não tem problema. Ele vai receber todos os componentes curriculares juntos. Aqui, nós nos adaptamos a vocês. Isso é importante, tá? Vocês não precisam mudar a filosofia. O ângulo não muda a filosofia da escola. Nós viemos para facilitar, ser mais um parceiro, não uma coisa que muda totalmente a identidade. Até porque quem conhece os alunos são vocês. Vocês conhecem a clientela de vocês. Vamos para o próximo? Ensino fundamental, anos finais, desculpa. Aqui, o plural ele ganha mais força. Aqui, como acontece? Lembra que eu falei da tutoria online? Então, aqui a tutoria online já começa a acontecer. E um ponto importante. Nós queremos trabalhar a autonomia do estudo do aluno. Então, nós queremos que o nosso aluno vire um estudante. E na tutoria online, os exercícios que nós temos no plural, que são referentes à tutoria online, eles são exercícios diferentes da apostila. Então, aqui são exercícios extras, que são divididos em dose mínima e dose para leão. Mas qual é a diferença? Dose mínima, como o próprio nome diz, é o mínimo que o aluno tem que ter feito daquele conteúdo para passar para o próximo, sem que ele tenha maiores dúvidas. E o dose para leão são exercícios mais complexos, que vai de acordo com o professor. O professor pode sugerir ou não para que o aluno faça aquele exercício, tá? Então, nesses exercícios da dose mínima e da dose para leão, o aluno pode utilizar-se da tutoria online, que são os nossos tutores, que estão de segunda a segunda, para tirar as dúvidas dos nossos alunos. Vamos para o próximo? Como funciona o nosso material do sexto ao sétimo ano? Então, eles estão totalmente reformulados e alinhados à BNCC. O sétimo ano é uma novidade para 2021, tá? E o caderno do aluno, ele é bimestral e ele é subdividido pelos componentes curriculares. Então, ele é um caderno só que vem todos os componentes juntos, para não fazer esse volume para o nosso aluno. O caderno do professor, como já acontece no quarto e no quinto, o professor de matemática recebe de matemática, o de história, e assim por diante. Ele também é bimestral, recebe um por bimestre, 4 no ano. Lembrando, se você, futuro parceiro, é uma escola que trabalha de forma trimestral, você vai trabalhar 1,5 por trimestre. Isso não impede, não dificulta em nada a elaboração do nosso material por parte de vocês, tá? Vamos para o próximo? E nós chegamos no oitavo e no nono. Aqui, nós temos alguns pontos importantes. O oitavo e nono, ele já está de acordo com a BNCC, mas como com o quarto e o quinto ano, ele vai sofrer uma readequação para o próximo ano, tá? Para ficar tudo perfeitinho. Como funciona? Também o caderno do aluno, ele também é bimestral e subdividido pelos componentes curriculares. Então, todos os componentes dentro de um caderno só. Para o professor, não. Cada componente curricular tem o seu caderno do professor. Então, cada professor recebe da sua disciplina. Ponto importante. Lembra que eu comentei que nós temos uma preocupação muito grande dessa transição, da questão da espiralidade? Então, aqui nesse material, nós podemos ver isso de novo. Como? O oitavo ano,
até o sétimo ano, eles têm a disciplina de ciências. A partir do oitavo, ciências sai do componente curricular, sai do oitavo e entra biologia e física. E aí você fala, ué, mas e química? Química entra no nono. Por quê? Porque nós estamos preocupados com essa espiralidade. Para que o aluno tem lá no sétimo ano o número de aulas, né, o número de componentes curriculares, chega no oitavo, aumentam 3. Então, qual que foi a nossa preocupação? Olha, vamos fazer o seguinte: entra biologia e física, no nono ano sai biologia e entra química. E aí você pode me perguntar, por que sair biologia? Como assim? Biologia não tem mais no nono? O nosso material de biologia, de acordo com a BNCC, todos os conteúdos, todas as competências e habilidades são trabalhados até o oitavo ano. Então ele é finalizado no oitavo ano, ele não tem déficit de conteúdo nenhum por não ter no nono. Porém, de novo, como vocês têm muita importância para nós, a opinião de vocês faz toda a diferença para o nosso sucesso, porque o sucesso de vocês é o nosso sucesso, não tem jeito. Né? A gente tem isso claro, que nós dependemos muito de vocês, futuros parceiros e nossos parceiros, para que nós tenhamos sucesso. E com isso, o que acontece? Como vocês relataram que as escolas, vocês estavam reclamando que não tinha biologia para o nono ano, nós colocamos biologia como componente curricular opcional, tá? Mas lembrando, todo o conteúdo de biologia ele é finalizado até o oitavo ano. Mas nós colocamos biologia opcional no nono. E aqui ele é um material modular. Então ele é trabalhado em módulo A e módulo B. Um ponto importante. Você pode trabalhar o módulo B para depois trabalhar o módulo A. Não tem problema, tá? Isso vai de acordo com a escola. Então, só recapitulando, oitavo ano sai ciências, entra biologia e física. No nono ano sai biologia e entra química. Tudo bem? Vamos para o próximo. Avaliações. Aqui é um ponto muito, muito interessante e muito legal do sistema. Nós estamos sempre preocupados em entender como o nosso aluno está sendo desenvolvido, como foi esse processo, tá? Porque nós entendemos que o conteúdo não pode ser apenas pelo conteúdo. Então, nós queremos entender como o nosso aluno foi naquele conteúdo, para que aquilo depois não vire uma bola de neve. E lembrando, nosso material sempre é pensado para que aquilo que está sendo trabalhado tenha significado para o nosso aluno, para que o engajamento dele seja maior. Então vamos conhecer as nossas avaliações para os anos iniciais e anos finais. Então nós temos as avaliações bimestrais, como o próprio nome diz, são realizadas uma por bimestre, de alunos do terceiro ao nono ano. Qual que é o objetivo desse simulado, né? O objetivo é que entender se aquele conteúdo programático daquele caderno o aluno entendeu direitinho, se não ficou nenhuma dúvida, nenhum conteúdo em déficit. Então, depois que é feita a avaliação, depois que é feito todos os simulados, eu vou mostrar para vocês no final da nossa apresentação o que nós fazemos com esse resultado, como nós trabalhamos ele, tá? Lembrando que a avaliação bimestral são todas de múltipla escolha. O ângulo corrige e envia o resultado para vocês. E nós temos as avaliações diagnósticas. As avaliações diagnósticas, elas acontecem no segundo, quinto e nono ano. Por quê? Lembra que eu comentei que nós entendemos que o nosso material foi pensado e construído para que ao final do segundo ano nós tenhamos a alfabetização e letramento finalizados? Então, nós temos a avaliação diagnóstica no segundo justamente para isso, para entender como foi esse processo de alfabetização do nosso aluno e entender se foi tudo adequado, se está tudo bem com ele, se não tem nenhum déficit, tá? Por que no quinto? Porque nós queremos entender como foi o desenvolvimento do aluno nos anos iniciais e como esse nosso aluno está chegando nos anos finais. E justamente por isso que nós temos no nono, para entender como foi o processo dos anos finais e entender como esse aluno está chegando no médio. Então, nós sempre temos essa preocupação de transição de segmentos, justamente para que não vire uma bola de neve e para que o aluno, às vezes, não fique desmotivado. Então, nós sempre trabalhamos com as avaliações para dar ferramentas, inferências pedagógicas para você, futuro parceiro, entender como está a sua classe ou como está no seu individual, tá? Vamos para o próximo? Vamos agora falar do ensino médio? Ensino médio, pontos importantes, tá? Aqui nós entendemos que o nosso aluno, nós queremos que o nosso aluno já tenha um desenvolvimento muito grande da autonomia do estudo, que esse é um dos grandes pilares do plural, para que o nosso aluno consiga estudar de forma autônoma. Lembra que eu comentei da tutoria online lá nos anos finais e comentei na nossa mandala ângulo? Aqui temos uma grande diferença.
A tutoria online, ela é realizada nos exercícios que temos dentro do nosso material. Então, os exercícios do caderno de exercícios estão no formato digital, no nosso plural, onde ele pode utilizar a tutoria online. Por quê? Justamente por causa dessa autonomia do estudo. Então, aqui, como é dividido, tá? Nós temos dentro do nosso caderno de exercícios, que está no plural, tarefa mínima, tarefa complementar, tarefa desafio e retomar e prosseguir. Não são todas as nossas trilhas que têm todos esses recursos, ele vai de acordo. Vou falar rapidamente um pouquinho de cada um. Então, nós temos o tarefa mínima, como o próprio nome diz, é o mínimo para que seja desenvolvido pelo aquele aluno, para ir para o próximo conteúdo sem problemas. A tarefa complementar, que são exercícios um pouco mais complexos. Tarefa desafio, como o próprio nome diz, ele é mais desafiador, então nós temos várias questões para diversos níveis de engajamento, para que o aluno que tem um engajamento menor tenha exercícios para fazer, alunos que têm um engajamento muito grande também têm exercícios e a gente não desmotive nem quem está além e nem quem está aquém. E além disso, nós temos retomar e prosseguir, que é como se fosse um método de sala de aula invertida. O aluno ele recebe um vídeo ou um texto que ele vai estudar previamente para ir para a aula com aquele conteúdo. Então, ele estuda um conteúdo que vai acontecer e ele já chega para aquela aula com algum conhecimento. Ele já vai com as perguntas para o professor. Então, o sistema também trabalha dessa forma. Tudo bem? Outro ponto para que a gente possa falar da trilha 1, que é o capa. Nós temos 3 trilhas, tá? Nós temos a trilha capa, Faraday e terceirão alfa. Por que nós temos 3 trilhas, Thiago, no ensino médio? Justamente porque nós queremos facilitar para vocês. Então, o ângulo se adapta à sua carga horária e não você precisa se adaptar à nossa carga horária. É o contrário. Tudo bem? Então, trilha 1, capa. Qual que é a importância dele? Então, os 3 anos do ensino médio são lecionados em 2. Então, primeiro e segundo ano do ensino médio, conteúdo do médio. Terceiro ano do ensino médio, somente revisional. Então, aqui nós temos, como é dividida a carga horária, 25 aulas semanais para o primeiro e para o segundo médio, 23 aulas para o terceiro médio. 24 semanas nós esperamos que sejam realizadas de conteúdos para o primeiro e segundo médio, 29 semanas para o terceiro médio. Vamos conhecer agora o Faraday. No Faraday, nós temos uma diferença. Os 3 anos do ensino médio são lecionados em 2 anos e meio. Então, nós temos apenas 6 meses de revisional no terceiro médio, que é o segundo semestre. A carga horária dele é igual. Então, são 30 aulas semanais, tanto para o primeiro, para o segundo, como para o terceiro. A semana de programação, 24 semanas para o primeiro e segundo ano do ensino médio, 12 semanas para o primeiro semestre, que ainda é conteúdo do médio, e mais 14 semanas para o segundo semestre, que aí já é revisional. Vamos lá para o terceirão alfa? Terceirão alfa. Esse é o nosso material com a carga horária maior, que demanda mais semanas de conteúdo, tudo bem? Então, como eu comentei, o objetivo é que nós tenhamos materiais para desde a escola que tem uma carga horária menor até uma carga horária maior, como é a questão do terceirão alfa. Ponto importante, não é porque um material tem menos aulas semanais do que o outro que ele é mais fraco. É de acordo com a necessidade de vocês. Todos os nossos conteúdos finalizam, todos os conteúdos, competências e habilidades pedidas pela BNCC. A questão aqui é mais o aprofundamento, tudo bem? Então, o terceirão alfa, os 3 anos do ensino médio, são contemplados no primeiro e no segundo, e o terceiro ano somente revisional. Então, nós temos uma carga horária de 30 aulas para primeiro e segundo médio, e de 32 aulas para o terceiro médio, mais 8 da RAC. A RAC são as habilidades de alta complexidade, de acordo com a taxonomia de Bloom. Então, aqui esse material, ele vem junto com o terceirão alfa, e ele trabalha essas questões mais complexas, onde o aluno tem que ter a questão crítica, tá? É um material muito interessante. Muitos alunos, quando estão utilizando esse material, eles amam a RAC, porque é um material diferenciado, tá? Porém, ele demanda uma carga horária maior. Então, se a gente for pensar no ensino médio, nós precisamos, para o terceiro médio, 40 aulas semanais. E aqui, como eu comentei, a semana de programação para esse material é maior que o restante. Nós precisamos de 30 semanas para primeiro e segundo médio e 29 semanas mais revisão Enem e vestibulares para o terceiro médio, tá? Então, só para recapitular, o nosso material ele foi pensado para que seja adaptado à carga horária que você, escola parceira, futura, nossa futura escola, tenha facilidade de trabalhar com o nosso material, para que isso não seja mais uma pedra no sapato, tudo bem?
Vamos conhecer agora as nossas avaliações? Então, nós temos aqui o novo ensino médio. O novo ensino médio, vou falar para vocês. Lembra que eu falei que o ângulo tem tradição e é inovador? Aqui é mais um exemplo dele, tá? Aqui nós temos uma... É claro que eu vou mostrar para vocês o novo ensino médio e eu tenho certeza que o mercado vai copiar, porque ele está muito bem feitinho. Então, vocês estão vendo que nós temos algumas cores, né? A bola azul, a bola verde, a laranja e a mostarda, né? Vamos pensar nisso como peças de Lego. E que nós podemos mexer nessas peças de acordo com a nossa carga horária. De novo, o ângulo preocupado com que o material se adapte à sua realidade. Então, pontos importantes. Para 2021, nós vamos ter o primeiro ano do ensino médio. Para 2022, o segundo ano do ensino médio. E até o momento, nós não estamos pensando em mudar o terceiro médio, justamente porque os principais vestibulares do Enem não mudou. Então, nós só vamos mudar quando os vestibulares do Enem fizerem essa mudança, tá? Então, como funciona o nosso material? O círculo azul é o BNCC Formação Básica, é o que o nosso currículo ângulo e é o que a BNCC pede que tenha sido finalizado. Então, nós finalizamos tudo que a BNCC pede com 22 aulas na formação básica. O círculo verde. Antes de falar dele, vou explicar algumas especificidades. Os nossos itinerários formativos, eles foram pensados para que sejam finalizados em 2 anos. Então, ele tem o módulo A, B, C e D. E um ponto importante, os nossos itinerários podem ser trabalhados multisseriados, alunos do primeiro com o segundo ano juntos, tá? Então, aqui, isso é uma opção, mas se a escola quiser, ela pode trabalhar individualmente, ó, só aluno no primeiro numa sala e segundo no outro. Isso não tem problema nenhum. E o módulo A e B não dependem do C e o D, então você pode trabalhar o C e o D e depois o A e B. Justamente por isso que os nossos itinerários são multisseriados. Nós temos itinerários de ciências da natureza e ciências humanas. E aí, vai de acordo com a escola, com a carga horária, escolher como vai ser feito. Então, Tiago, mas olha, eu estou vendo aqui no ensino médio, nós temos 22 aulas da formação básica, mas a escolha de um itinerário. Então, o aluno escolhe um ou outro, é isso? Certo. Porém, a escola recebe os dois. A escola pode aderir pelos 2 itinerários, só que o aluno escolhe um ou outro. Isso vai ter uma carga horária de 30 aulas semanais, mais 7, que pode chegar a 37, porque nós temos 7 eletivas. Cada eletiva conta uma aula semanal. Nós temos educação financeira, projeto de vida, debates contemporâneos, filosofia, sociologia, arte e espanhol. Debates contemporâneos e projetos de vida, eles estão em pacotes básicos, então ele já está gratuito para você quando você aderir ao novo ensino médio, tá bom? Ensino médio alfa, qual que é a grande diferença? Aqui ele ainda continua escolhendo um dos itinerários do aluno, porém ele tem a BNCC Estudos Avançados, que aqui o aluno vai ter um aprofundamento da BNCC e do currículo ângulo, acrescentando 5 aulas na sua grade, ficando 35, podendo chegar até 42 com as eletivas. O ensino médio alfa integral, aqui não. Aqui o aluno ele não escolhe o itinerário que ele quer fazer, ele vai obrigatoriamente fazer os dois, chegando em 41 aulas semanais, podendo chegar até em 48. Vamos conhecer as nossas avaliações? Então, nós temos as avaliações bimestrais, uma por bimestre, totalizando 4 no ano. Temos o simulado Enem Somos, que ele é realizado no terceiro ano do ensino médio, e a correção é por TRI, lembra que eu comentei? Então, aqui nessa correção, o aluno consegue entender, a nota que ele tirou no nosso simulado é muito parecido com o que ele vai tirar no simulado no Enem mesmo. Então, aqui é uma forma de preparação. E nós temos o ciclo de simulados, que aqui a grande diferença é que a escola tem que solicitar e a escola corrige. O ângulo envia o gabarito, mas a escola que corrige. E um ponto importante, aqui as questões são dissertativas, para treinar a segunda fase dos vestibulares que são dissertativos, tá? Isso é muito interessante, os alunos adoram e dá um resultado muito importante. Vamos para o próximo? Materiais opcionais, pode passar? Nós temos materiais opcionais para todas as faixas etárias, desde o infantil até o ensino médio. Nós temos formação integral, cultura e sociedade, as línguas estrangeiras e aprimoramento. Nós temos materiais para todas as faixas etárias e para todos os interesses, tá? Para esse ano nós tivemos a renovação da prática de leitura escrita, que é um material novo, e filosofia para os anos finais. Esses materiais, eles sempre de acordo com o nosso material, eles combinam muito bem com o nosso material básico, e além disso, quando você adere a esse material, ele também fica no plural na forma digital, tá bom? Vamos para o próximo?
Pré-vestibular. Aqui eu nem preciso falar muito que o nosso pré-vestibular, nós temos aprovações enormes no Brasil, né? O pré-vestibular do ângulo é conhecido no Brasil todo. E nós temos o pré-vestibular dividido em extensivo e semi-extensivo. Alfa verde, alfa rosa e capa. Qual que é a grande diferença deles? Carga horária. Alfa verde, 40 aulas, alfa rosa, 36 aulas e capa, 23 horas. Né? Todos 140 horas, 36 horas e 23 horas. Material extensivo, porque ele acontece durante o ano inteiro. E aí agora nós vamos passar para o próximo, que são materiais semi-extensivos, ou seja, eles têm uma duração de um semestre. Drummond com 23 horas, Faraday com 30 horas. Aqui, de novo, a importância é a diferença de um para o outro, é o aprofundamento. Mas todos os nossos materiais têm aprovações do Brasil todo. São materiais sensacionais para quem quer trabalhar o pré-vestibular. Tá bom? Vamos conhecer agora as avaliações? As avaliações mensais, elas acontecem então mensalmente para semi-extensivo, são 7. Um ponto importante para o extensivo. As avaliações ímpares, P1, 3, 5 e 7, elas não acompanham o conteúdo do caderno, justamente para que o nosso aluno tenha que entender todo o conteúdo, para que ele entenda como é a simulação de um vestibular de verdade. E o semi-extensivo nós temos 3 ao ano, porque ele é semestral. Temos o simulado Enem e o ciclo de simulados, igual do ensino médio. Então, aqui no simulado Enem, a correção também é por TRI. E o ciclo de simulados também são questões dissertativas, são 4 por bimestre, como o simulado Enem. E ele também tem que ser pedido e é corrigido pela escola, porém o ângulo manda o gabarito. Vamos para o próximo? Aqui, nós entramos no nosso círculo da aprendizagem, que é como nos entendemos o nosso PDCA. Vocês já sabem, devem ter ouvido muito PDCA, né? Então, nós temos o nosso aula dada, que é o P, né? Nós temos a aula estudada, que é o D, de desenvolvimento. O C, que é a checagem, que é a prova. E muitas escolas param por aí. É a prova pela prova, é o conteúdo pelo conteúdo. Aqui não. Nós estamos preocupados em o que nós podemos diagnosticar dessa prova. O que nós fazemos com os resultados que nós temos no nosso vestibular. No nosso simulado, desculpa. Então, aqui, nós temos o nosso diagnóstico, que é um grande diferencial do nosso sistema. Vamos conhecer um pouquinho? Boletim do aluno. Então, aqui o aluno, todo o simulado que ele faz, ele recebe o boletim dele. Essa coluna colorida é a média do aluno. E embaixo nós temos uma linha bem fininha cinza. Essa é a média da sala. Aqui o aluno consegue se comparar ele com a sala, para entender se ele está igual, além ou aquém. Além dessa visão geral, nós vamos ver agora no próximo slide, que nós temos a visão individual por questão. Então, nós temos a visão. Quando o número da questão está verde, ele acertou. Quando está vermelha, ele errou. E além disso, está vendo essa linha, essa coluna preenchida? Quanto mais preenchida ela tiver, igual no exemplo 1, mais fácil ela foi, porque muitos acertaram. E se ela tiver menos preenchida, mais difícil. Então, o aluno consegue entender se ele só acerta a questão fácil, se ele só acerta a questão difícil, e quais são os conteúdos. Então, por aqui, ele consegue entender qual é o conteúdo que ele precisa dar mais ênfase ou o conteúdo que ele precisa focar menos. E agora, no próximo slide, nós vamos observar o ábaco. Pode passar, por favor? No ábaco, aqui é uma visão geral da sala. Isso aqui é muito importante, tá? Aqui nós temos a média, a coluna colorida é a média da sala. Essa linha pequenininha que fica embaixo da coluna é a média dos 20% melhores da sala. E essa linha que percorre todo o gráfico é a média do sistema ângulo. Então, aqui, a escola consegue comparar a média dos melhores com a média da sala, a média da sala com a média do ângulo, então entender se a escola está próxima, além ou aquém do sistema, então uma boa comparação, as escolas gostam muito. E, além disso, se nós olharmos no lado direito do gráfico, nós conseguimos observar também por questão. Então, por exemplo, a questão 1 de literatura, os alunos foram muito melhor que o sistema. Então, é uma questão que eles estão muito bem. Então, esse conteúdo foi bem trabalhado. Agora, se nós olharmos a questão 3, eles estão abaixo do sistema. Então, aqui, ele tem o conteúdo que foi trabalhado precisa ser revisto. Então, aqui são várias inferências. E vocês, parceiros, vão contar sempre com a assessoria pedagógica, que são pessoas totalmente sensacionais, com grande repertório dentro da educação e que vão auxiliar vocês a interpretarem todos esses gráficos, e vocês podem contar com os assessores, desde questões simples até questões complexas. Eles vão trabalhar sempre do lado de vocês. Tudo bem? Vamos partir para o próximo? E aqui, as aprovações ângulo pelo Brasil. Aqui é importante nós notarmos que as nossas aprovações acontecem a nível nacional.
Eles não acontecem só em uma região ou em outra. E além disso, nós somos o primeiro lugar em aprovações no SISU na primeira chamada, com 5.566 aprovações. E se vocês repararem, nós temos aprovações em todas as regiões com muitos primeiros lugares, mostrando a força do ângulo no Brasil inteiro. Tudo bem? Pode partir para o próximo. E agora nós chegamos ao final da nossa oficina do ângulo. Para maiores informações ou dúvidas, entre em contato com os consultores através dos nossos chats privados. Agora, vamos voltar à plenária virtual para darmos continuidade ao nosso Summit Somos 2020. Obrigado pela atenção e até a próxima.